Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 173, estamos no período do Reino Dividido e vamos ouvir segundo o livro dos Reis 4, segundo o livro das Crónicas 28 e Salmo 127. Segundo o livro dos Reis 4. Uma mulher, das dos filhos dos profetas, suplicou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E bem sabes que ele temia o Senhor. Mas eis que agora vem o credor tomar os meus 2 filhos para os fazer seus escravos. Eliseu disse-lhe: Que posso fazer por ti? Diz-me o que tens em tua casa. Ela respondeu: A tua serva só tem em sua casa uma ânfora de azeite. Ele disse-lhe: Vai pedir emprestadas às tuas vizinhas ânforas vazias em grande quantidade. Depois entra, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos, enche com azeite todas essas ânforas e põe-nas de lado à medida que estiverem cheias. A mulher partiu dali e fechou-se em casa com os seus filhos. Estes traziam-lhe as ânforas e ela enchia-as. Cheias as ânforas, disse ao filho: Dá-me mais uma ânfora. Ele respondeu: Não há mais ânforas. E o azeite deixou de crescer. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vai e vende esse azeite para pagar a tua dívida. Tu e os teus filhos vivereis do que restar. Certo dia, ao atravessar Shunem, veio ao encontro de Eliseu uma mulher rica e convidou-o a comer em sua casa. E sempre que por ali passava, ia lá tomar a sua refeição. A mulher disse ao marido: Escuta, eu sei que este homem que passa com frequência por nossa casa é um santo homem de Deus. Preparemos-lhe um pequeno quarto sobre o terraço, com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada, para que ele ali se possa recolher quando vier à nossa casa. Ora, um dia, passando Eliseu por Shunem, recolheu-a ao quarto para dormir. E disse a Giezi, seu servo: Chama essa Shunamita. Giezi chamou-a e ela apresentou-se a Eliseu. E ele disse ao seu servo: Pergunta-lhe: Que posso fazer por ti em reconhecimento do desvelo com que nos tens tratado? Queres que fale por ti ao rei ou ao general do exército? Ela respondeu: Eu vivo em paz no meio do meu povo. Eliseu então disse: Que se pode fazer por ela? Respondeu Giezi: Ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Disse Eliseu: Chama-a. Giezi chamou-a e ela apareceu à porta. Eliseu disse-lhe: Por este tempo, no próximo ano, acariciarás um filho. Mas ela respondeu: Não, meu senhor, não zombes da tua escrava, ó homem de Deus. Com efeito, a mulher concebeu. No ano seguinte, na mesma época, ela deu à luz um filho, como tinha anunciado Eliseu. O menino cresceu. Um dia, indo ter com seu pai, que andava com os ceifeiros, disse-lhe: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! E o pai disse para o criado: Leva-o à sua mãe. Este levou-o e entregou-o à mãe. Ela teve-o no regaço até ao meio-dia, hora em que o menino morreu. Subiu então, deitou o menino na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou então o marido e disse-lhe: Envia-me um criado e uma jumenta para eu ir depressa à casa do homem de Deus e voltar. Ele respondeu-lhe: Porque vais ter com ele hoje. Não é lua nova nem sábado. Ela disse-lhe: Tem calma. Mandou selar a jumenta e disse ao criado: Conduz a burra depressa e não me detenhas no caminho sem que eu te avise. Ela partiu e chegou ao lugar onde se encontrava o homem de Deus, no Monte Carmelo, o qual, vendo-a de longe, disse ao seu servo Giezi: Aí vem a Shunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe se está bem e se o seu marido e o seu filho estão igualmente bem. Ela respondeu: Tudo vai bem.
Mas ao chegar junto do homem de Deus na montanha, agarrou-se aos seus pés. Giezi aproximou-se para a afastar, mas o homem de Deus disse-lhe: Deixa-a, pois a sua alma está amargurada e o Senhor ocultou-me tudo, nada me revelou. A mulher disse: Pedi eu porventura algum filho ao meu senhor? Não te disse que não zombasses de mim? Eliseu disse a Giezi: Aperta o teu cinto, toma na mão o meu bastão e parte. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Porás o meu bastão sobre o rosto do menino. A mãe do menino exclamou: Pelo Deus vivo e pela tua vida, juro que não te deixarei. Então Eliseu levantou-se e seguiu-a. Entretanto, Giezi, que ia à frente deles, pôs o bastão sobre o rosto do menino, mas ele não falava nem sentia. Voltou à procura de Eliseu e disse-lhe: O menino não ressuscitou. Eliseu entrou na casa onde se encontrava um menino morto em cima da sua cama. Entrou, fechou a porta, ficando sozinho com o morto, e orou ao Senhor. Depois subiu para a cama, deitou-se sobre o menino, colocando a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele. E encostado assim sobre o menino, o corpo do menino foi aquecendo. Eliseu levantou-se, deu algumas voltas pelo quarto, tornou a subir e a estender-se sobre o menino, que espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Giezi e disse-lhe: Chama a Shunamita. Ele chamou-a. A Shunamita entrou e Eliseu disse-lhe: Toma o teu filho. Então ela lançou-se aos pés de Eliseu, prostrando-se por terra. Depois tomou o seu filho e saiu. Quando Eliseu voltou a Gilgal, a fome devastava o país. Estando os filhos dos profetas sentados diante dele, disse ao seu servo: Toma uma panela grande e prepara uma sopa para os filhos dos profetas. Um deles foi ao campo colher legumes e encontrou uma planta silvestre. Colheu dela pepinos bravos, encheu o manto, regressou a casa, cortou-os em pedaços e deitou-os na panela, sem saber o que era. Serviram aos companheiros para que comessem. Porém, logo que provaram a comida, eles puseram-se a gritar: Ó homem de Deus, é a morte que está nesta panela. E não conseguiram comer mais. Eliseu disse-lhes: Trazei-me farinha. Deitou então a farinha na panela e disse: Serve agora para que todos comam. E já não havia na panela nada de amargo. Veio um homem de Baal-Salizá que trazia ao homem de Deus, como oferta de primícias, 20 pães de cevada e trigo novo no seu saco. Disse Eliseu: Dá-os a esses homens para que comam. O seu servo respondeu: Como poderei dar de comer a 100 pessoas com isto? Insistiu Eliseu: Dá-os a esses homens para que comam. Pois isto diz o Senhor: Comerão e ainda sobrará. Ele colocou os pães diante deles. Todos comeram e ainda sobejou, como o Senhor tinha dito. Segundo livro das Crônicas 28. Acaz tinha 20 anos quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Não praticou o que é reto aos olhos do Senhor como David, seu pai, mas seguiu as pegadas dos reis de Israel. Fez mesmo imagens de metal em honra de Baal, queimou perfumes no vale de Ben-Hinom e fez passar os seus filhos pelo fogo, segundo o abominável costume das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Oferecia sacrifícios e perfumes sobre os lugares altos, sobre as colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. O Senhor, seu Deus, entregou-o nas mãos do rei dos amorreus. Estes derrotaram-no, fizeram um grande número de prisioneiros e deportaram-nos para Damasco. Também ele caiu nas mãos do rei de Israel, que lhe infligiu uma grande derrota. Pecá, filho de Remalias, matou num só dia 120.000 homens de Judá, todos guerreiros valorosos, porque tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicri, um guerreiro de Efraim, matou Massaías, filho do rei, Azericam, chefe do palácio, e Elcaná, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel fizeram entre os teus irmãos 200.000 prisioneiros, incluindo mulheres, jovens e donzelas. Recolheram também grandes despojos que levaram para a Samaria. Havia ali um profeta do Senhor chamado Oded, que saiu ao encontro do exército que entrava na Samaria e disse-lhes: Na sua ira contra os filhos de Judá, o Senhor, Deus dos vossos pais, entregou-os nas vossas mãos.
Mas vós tirastes-lhes a vida com tal fúria que a vossa crueldade subiu até ao céu. E agora pretendeis oprimir os homens de Judá e Jerusalém, até fazer deles vossos escravos e escravas. Porventura entre vós não há também prevaricações contra o Senhor vosso Deus? Escutai-me, mandai regressar os cativos que fizestes entre os vossos irmãos, pois ameaça-vos o ardor da ira do Senhor. Levantaram-se então contra os que voltavam da guerra alguns dos chefes dos Efraimitas. Eram eles Azarias, filho de Joanã, Baraquias, filho de Mexilemote, Ezequias, filho de Shalume, e Amassá, filho de Adlai. E diziam-lhes: Não introduzireis aqui esses cativos. Quereis que nos tornemos culpados diante do Senhor e que aumentemos assim as nossas faltas, já suficientemente numerosas? O ardor da ira do Senhor já ameaça Israel. Então, na presença dos chefes e da Assembleia do Povo, os soldados soltaram os presos e abandonaram os despojos. A seguir, os homens cujos nomes acabaram de ser citados levantaram-se para reconfortar os cativos. Revestiram com as vestes tiradas dos despojos aqueles que estavam nus, calçaram-nos, deram-lhes de comer e beber, trataram-lhes as feridas e conduziram-nos a Jericó, cidade das palmeiras, para junto dos seus irmãos, montando nos jumentos aqueles que se encontravam extenuados. Depois regressaram a Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir socorro aos reis da Assíria, pois os edomitas voltaram a combater Judá e a fazer prisioneiros. Os filisteus invadiram também as cidades da planície e do Negueb que pertenciam a Judá. Tomaram Bet-Shemesh, Aialon, Gederot, Socó e os seus arrabaldes, Timná e os seus arrabaldes, Guimezó e os seus arrabaldes. E nelas se estabeleceram. Com efeito, o Senhor humilhava Judá por causa do rei Acaz, que levara a dissolução a Judá e cometera graves delitos contra o Senhor. Tiglat-Falazar, rei da Assíria, em vez de lhe dar o seu apoio, marchou contra ele e cercou-o. Em vão Acaz despojara o templo do Senhor, o palácio real e os dignitários para enviar presentes ao rei da Assíria. De nada lhe valeu. Embora estivesse em aflições, o rei Acaz continuou a cometer os seus crimes contra o Senhor. Ofereceu mesmo sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado. Dizia ele: São os deuses dos reis dos arameus que os protegem. Oferecer-lhes-ei, portanto, sacrifícios para que igualmente me ajudem. Eles, porém, foram a causa da sua queda e da ruína de todo o Israel. Acaz juntou todos os utensílios do templo de Deus e despedaçou-os. Fechou as portas do templo do Senhor, fabricou altares em todos os cruzamentos de Jerusalém. Construiu lugares altos em todas as cidades de Judá, para neles oferecer incenso aos deuses estrangeiros, provocando assim a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto dos seus atos, todos os seus feitos, dos primeiros aos últimos, tudo isso está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. Acaz adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Jerusalém, pois não o quiseram enterrar nos sepulcros dos reis de Israel. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono. Salmo 127. Cântico das Peregrinações, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. De nada vos serve levantar muito cedo e trabalhar pela noite dentro para comer o pão de tanta fadiga, pois até durante o sono ele o dá aos seus amigos. Olhai, os filhos são uma bênção do Senhor, o fruto das entranhas, uma verdadeira dádiva. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. Feliz o homem que deles encheu a sua aljava. Não será envergonhado pelos seus inimigos, quando com eles discutirá às portas da cidade. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Com muita alegria, junto-me a vocês em mais um dia desta caminhada de escuta da Palavra de Deus no podcast Mais 365. Coloquemo-nos na presença de Deus e rezemos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos falares,
e nunca nos abandonares no nosso caminho. Concede-nos o dom do Teu Espírito, para Te conhecermos e conhecermos o Teu Filho Jesus, para Te amarmos mais e sermos salvos no Teu amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós hoje continuamos esta história de Eliseu e o seu ministério junto do povo. Concretamente, conhecemos uma mulher sunamita, que o acolhe bem e que Eliseu quer recompensar. Assim, por dom de Deus, a mulher concebe e dá à luz um filho, mesmo tendo idade avançada, tal como o seu marido. É uma história não muito original. Nós já vimos coisa parecida com Sara e com Abraão e também no nascimento de Samuel. E, portanto, conhecemos já este tipo de episódios. Mas, depressa, a alegria desta mulher se transforma em tristeza, porque o menino acaba por adoecer e morrer. E conhecemos então, de forma mais marcada, a grande fé desta mulher. Se calhar, se nos acontecesse isto que aconteceu a esta mulher sunamita, punha-nos a protestar contra Deus e como é que é possível o meu filho tão querido agora morto. Podemos perguntar, porquê é que isto acontece? Porquê é que isto me aconteceu a mim? Como muitas vezes questionamos quando acontece algo pior. Mas a mulher conhece o seu Deus, conhece o Senhor, conhece o Deus que lhe concedeu o seu filho sem ela sequer o pedir. E, portanto, sabe que se há alguém que pode devolver a vida ao seu filho, é o mesmo Senhor. Este Senhor que se serve do profeta Eliseu. Nós podemos não saber, nem perceber os porquês de muitos sofrimentos da nossa vida, de muitas coisas que nos parecem injustas. Mas temos de crescer na consciência de que, mesmo no maior dos sofrimentos, Deus quer conduzir-nos a Ele. Para crescermos na fé e sabermos que é Ele a nossa rocha firme, mesmo no meio das tempestades. Porque se voltamos as costas a Deus, só nos resta a confusão, essa confusão que viveu o rei Acaz de Judá. Vimos no capítulo 28 do segundo livro das Crónicas, que hoje paramos de ler para retomar daqui a uns dias, e conhecemos a infidelidade de Acaz, a sua idolatria, as suas alianças com reis estrangeiros, tudo coisas de que Deus não gosta. E tudo isso a Sagrada Escritura mostra como motivo das derrotas que o rei Acaz tem diante do rei dos arameus, do reino de Israel e também diante do rei da Assíria. E há um pormenor curioso. O cronista tem-nos contado a história focando apenas o reino de Judá e os seus reis. Mas faz aqui uma referência ao reino do norte. O reino do norte, que mesmo não sendo o mais famoso para o cronista, ele sabe reconhecer o seu temor ao Senhor e também sabe reconhecer o bom tratamento que faz dos prisioneiros de Judá. Portanto, até Israel consegue ser mais fiel a Deus do que Acaz. É o que, às tantas, o cronista de forma um pouco irónica nos mostra. E ele bem tenta o seu refúgio nestas provações, mas procura noutros deuses. E claro, que nada lhe vale. Isto até parece parvo, não é? Claro que não são os deuses de Damasco que te dão vitórias. Volta para o Senhor. Ele é que te quer salvar. Era o que me apetecia dizer ao rei Acaz. E então, nós, porque é que muitas vezes fazemos estas figuras? Ou julgas que quando te preocupas mais com o teu look, ou com o dinheiro na conta, ou com o raio que o parta, quando te preocupas mais com isto do que Deus, ou melhor, com isto do que com Deus, não fazes coisas parecidas com Acaz? Fazes tu e faço eu. Olhem, e por uma maravilhosa coincidência, ou não, porque isto com Deus não há casos, o Salmo 127 vem renovar-nos numa certeza. E rezemos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. É porque Deus quer guiar-nos e tem poder para mudar a nossa vida. Portanto, confia nele. Trabalha, sim, é verdade. Esforça-te. Mas, acima de tudo, confia em Deus. Porque o Senhor dá o pão do sustento aos seus amigos, até durante o sono. A Ele a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém.
A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 173, que o Senhor multiplique os frutos desta tua leitura. Um abraço em Cristo. Até amanhã.